Nós nascemos num mundo onde eu aprendi, você aprendeu, seu pai aprendeu, seu avô, seu bisavô, que a China é o país mais populoso. Mas aí, será que hoje, nesse exato momento, isso continua sendo verdade? Meu nome é Kleber Figueiredo, sou professor de Geografia formado pela USP e antes de mais nada, eu queria te pedir aqui para você dar um like, compartilhar, mandar para o seu amigo esse vídeo para que a gente possa alcançar mais gente ainda e divulgar mais informação. O que é um país populoso? Um país populoso é um país que tem ali, no caso, muitos habitantes. O número total de habitantes é um número extremamente elevado. Países como, por exemplo, Índia, China, Brasil são países que são populosos. O mundo hoje, ele tem aproximadamente ali 8 bilhões de habitantes, ou seja, a população absoluta do mundo é de 8 bilhões de habitantes. Essa marca 8 bilhões de habitantes foi alcançada ano passado, em 2022. Mas onde essa população está localizada? Quando eu olho os países mais populosos do mundo, você, eu, seu avô, seu bisavô, nascemos num mundo onde era natural você falar que a China era o país mais populoso do mundo. Só que esse ano, 2023, abril de 2023, a Índia ultrapassou a China, talvez até pela primeira vez na história pensando na lógica dos estados modernos, o que é uma situação diferente, uma situação nova. Isso às vezes causa um certo embaraço porque você está falando sobre, não sei o que, país mais populoso, você fala China, seu colega vem e diz, não, é a Índia. E você fica com aquela cara, pô, você quer China, você quer a Índia? Cara, é a Índia, tá? Toma cuidado com isso, toma cuidado em vestibular, inclusive esse ano, alguns alunos meus já falaram para mim, professor, eu vi lá no vestibular que caiu perguntando qual é a população, qual é o país mais populoso do mundo. Índia, tudo bem? Não se esqueça disso. Então é um fato novo. Quando eu pego a lista dos países mais populosos do mundo, quais são esses países? A Índia hoje em primeiro, 1,425 milhões de habitantes. A China em segundo, mais ou menos ali 1,424 milhões de habitantes. Aí vem os Estados Unidos, mais ou menos 330 milhões de habitantes. Estou arredondando esses dados, tá, gente? A Indonésia em quarto lugar, 270 milhões de habitantes. Nigéria, que ultrapassou o Brasil lá em 2019. Nigéria tem mais ou menos 250 milhões de habitantes. E aí você tem o Paquistão, 230, 240 milhões de habitantes, certo? Aí você tem o Brasil. O Brasil, que era a quinta maior população do mundo lá em 2019, acabou caindo para a sétima maior população do mundo. Brasil que, segundo todo mundo achava, todos os dados, todas as pesquisas indicavam, tinha mais ou menos 220 milhões de habitantes, e que a gente levou uma surpresa esse ano também, quando o censo indicou que o Brasil tem apenas 203 milhões de habitantes. A gente se assustou porque todo mundo achava que era 220, acaba que os dados oficiais dizem que é 203 milhões de habitantes. Se você for pegar esse top 8 aqui, você vai encontrar algumas curiosidades que são bem interessantes. Por exemplo, quando eu pego a Índia é um país gigantesco, a população absoluta da Índia é enorme. Só que, às vezes, a gente se depara com algumas informações sobre a Índia que nos enganam. Um exemplo seria a questão da religião. Dentro da Índia, você tem 80% da população seguindo o hinduísmo, enquanto aproximadamente 15% da população segue o islamismo. 15% da população pode parecer uma minoria, e de fato é uma minoria. Mas sempre quando eu trato de números percentuais dentro da Índia, um número que é percentualmente pequeno acaba sendo um número absoluto muito grande. Por exemplo, 15%. Faz uma regrinha de 3 básica aí, você vai perceber que 15% de 1,4 bilhões, arredondando aqui, de habitantes, dá mais ou menos 280 milhões de habitantes. Ou seja, dentro da Índia, você tem aproximadamente 280 milhões de seguidores do Islã. Então, em números percentuais, é pouco, 15%. Em números absolutos, é bastante. Na verdade, é coisa pra caramba. Pega o Paquistão, que é o quinto país nessa lista em termos de população. O Paquistão tem uma população de mais ou menos 250 milhões de habitantes. Sim, ou seja, tem mais muçulmano na Índia do que no Paquistão. Paquistão, que é um país islâmico, muçulmano, certo? Ou seja, olha que bizarrice, um número na Índia que é um número percentualmente pequeno, acaba sendo um número grande, um número absoluto enorme quando você coloca no papel. A mesma lógica se aplica à China. Qualquer percentual pequeno dentro da China acaba sendo um número absoluto gigantesco. É muito comum eu ouvir de um aluno o seguinte: professor, é verdade que no litoral da China você tem quase 80% da população e no interior é um vazio demográfico? Sim, isso é verdade. Quando eu falo vazio demográfico, eu tenho poucas pessoas por quilômetro quadrado no interior da China e muita gente concentrada no litoral.
Mas quando eu falo vazio demográfico na China, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho uma população também de 1,4 bilhões de habitantes. 20% de 1,4 bilhões de habitantes seria 280 milhões de habitantes no total. Ou seja, eu tenho mais gente nesse vazio demográfico no interior da China do que no Brasil inteiro. A população do Brasil, 203 milhões de habitantes. O vazio demográfico na China, no interior, 280 milhões de habitantes. Então, toda vez que eu falar dessas superpopulações como a chinesa e a indiana, eu tenho que tomar cuidado para não cair em pegadinha. Perfeito? E aí, querido, curtiu? Não esquece de dar o like, deixar o joinha, deixa o comentário. E aí, qual curiosidade te atiçou mais? O que você quer saber sobre população? Vale a pena de fazer mais algum vídeo sobre curiosidades da China e da Índia? Diz aí, quero saber o que você acha. Valeu?